Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem amados? Graças a Deus, iniciando mais um vídeo para o canal. E antes de iniciarmos, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. E se inscrevendo, não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que aqui forem postados. E não se esqueça de deixar aquele gostei, porque assim você nos ajuda, para que nossos vídeos sejam sempre publicados. Ok, pessoal? No vídeo anterior nós falamos sobre desconsiderando os falsos ensinos ou as falsas notícias, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Falamos sobre o iníquo. Se você não assistiu esse vídeo, assista, E nós falamos um pouco, do que se trata do assunto. Hoje nós vamos falar, dando continuidade, do assunto desconsiderando as falsas notícias, versículos de 5 a 7. Então, para depois a gente entrar, na grande tribulação, vamos trazer uma introdução da grande tribulação. Depois iremos falar sobre a grande tribulação nas suas duas fases, 1260 dias e depois mais 1260 dias, ou 3 anos e 6 meses e depois mais 3 anos e 6 meses. Ou se os irmãos preferirem usar a expressão 42 meses e depois mais 42 meses. 42 meses de falsa paz e 42 meses de perseguição, ira e angústia que Deus derramará sobre toda a nação. Mas qual é o nosso ponto? O nosso ponto é mostrar, através da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que a igreja ela não passará por este período sombrio, não é verdade? Como há algumas correntes de interpretação que dizem que a igreja ela passará, interpretando alguns textos, tanto das epístolas paulinas como dos evangelhos e do Apocalipse de João. Então, nós estamos falando na segunda epístola para explicar aos irmãos e a vocês, pessoal, o motivo de Paulo escrever a sua segunda epístola, não é verdade? Que foi justamente para orientar os irmãos ali em Tessalônica com relação ao dia de Cristo, e a reunião dos irmãos com ele nos ares. Porque alguns falsos ensinadores adentraram no seio da igreja e ensinaram, pegaram provavelmente a epístola de Paulo e trouxeram uma má interpretação. Interpretaram de forma errônea, trouxeram ensinamentos errôneos, e isto causou um transtorno muito grande, no seio da igreja, porque os irmãos em Tessalônica esperavam o arrebatamento da igreja, para ver Cristo e ter aquela reunião com ele nos ares. Então, aquelas pessoas adentraram dizendo, justamente o capítulo 2, versículos 3 a 6, que Cristo já havia levado a igreja e que a reunião com Cristo já havia ocorrido. E aquilo causou um pânico no seio da igreja dos irmãos ali em Tessalônica. Então, no vídeo 1, vídeo 2, já falamos sobre isto aí, trazendo explicações da carta de Paulo, que este fato ainda não ocorreu. A vinda de Cristo na sua primeira fase, que é invisível,
ainda não ocorreu, que é chamado de arrebatamento, não é? Raptus e harpazo no grego, ainda não ocorreu. Cristo ainda não reuniu a igreja e para ter aquela reunião com a sua noiva nos ares, ainda não ocorreu isto. Então nós estamos explicando, né, trazendo uma palavra, não é, para trazer esclarecimento, não é, de um vídeo que a gente postou, não é, sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, e trouxemos, não é, 3 pontos do pós-tribulacionismo e explicamos, não é, a posição pré-tribulacionista por cima dos 3 pontos do pós-tribulacionismo. E um dos nossos inscritos pediu uma explicação, não é, o que nós entenderíamos da segunda epístola de Paulo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Estamos trazendo a explicação, né, e vamos entrar já falamos 2 vídeos, esse é o terceiro. Hoje vamos falar sobre os versículos 4, 5 e 6, né, em um rápido assunto, para a gente poder entrar, né, sobre a grande tribulação, o período da falsa paz, né. Pois bem, pessoal, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, que diz assim: Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia enquanto ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que, agora, resiste, até que do meio seja tirado. Ok, pessoal? Pois bem, a gente sabe que a igreja de Tessalônica foi uma igreja fundada em meio às perseguições, não é verdade, pessoal? E que Paulo, né, Silas, Timóteo, que estava acompanhando Paulo, né, você viu isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de 1 a 7, a gente vê Jasson ali, né, pego, né, por aquelas pessoas que haviam sido contratadas para pegar Paulo e seus companheiros, e Jasson é pego para dar notícia, não é, de Paulo, não é, onde Paulo está, mas só que Paulo já havia, né, pelos irmãos convertidos, sido levado para Bereia, né, outra região ali de Tessalônica. Então depois Timóteo ele volta, na verdade, pessoal, para ver a situação da igreja e traz, né, para Paulo. Paulo escreve sua primeira epístola e envia aos irmãos ali em Tessalônica, trazendo recomendação, né, falando da palavra do Senhor. Paulo como um pai zeloso, como um pai espiritual, sempre atento aos irmãos convertidos na fé, para trazer recomendações da palavra de Deus. Foi quando Paulo falou, né, no capítulo 4 sobre o arrebatamento da igreja, explicando, não é, quando presente com os irmãos ali em Tessalônica, né, do arrebatamento da igreja, não é, a nossa reunião com Cristo nos ares e o desfruto que nós teremos, não é, na eternidade. Então, quando Paulo escreve a sua segunda epístola, já está este problema no seio da igreja, os irmãos preocupados, porque Paulo havia dito uma coisa, e agora alguns irmãos que adentraram no seio da igreja estão esclarecendo outras coisas, dizendo que o dia de Cristo, né, que nós explicamos aqui, que a palavra, o termo dia de Cristo, é o tempo de 7 anos, dos quais a igreja estará no céu, e simultaneamente aqui ocorrerá a grande tribulação, né? Então a igreja passará pelo tribunal, pelo bimá de Cristo, não é, conforme 10:4 de 2 aos Coríntios, mas este julgamento dos crentes não é, meus irmãos, para condenação. Esse julgamento é para os irmãos receberem a recompensa pelos serviços prestados ao reino. E só depois, não é, Cristo, ele, não é, nos conduzirá à Nova Jerusalém, aonde nós habitaremos, né, durante aqueles 7 longos anos ali, gozando com Cristo, a sua noiva,
que é a igreja, é onde nós nos banquetearemos, cearemos e ali receberemos, né, juntamente com os anjos, nós louvaremos a Deus para toda a eternidade, né? Pois bem, pessoal, então o versículo 5, pessoal, por diante, não é? A gente vê, né, quando a gente começa a ler, a gente entende que ali Paulo, não é, ele faz, né, uma crítica gentil aos irmãos, né, em Tessalônica. Aí você pode me perguntar por que, irmão Luciano, Paulo ele faz uma crítica gentil aos irmãos ali em Tessalônica. Veja, eu vou ler aqui para você entender. Paulo diz assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então veja que Paulo, né, ele fala, né, para os irmãos que quando estava, né, presente com ele, Paulo trouxe ensinamentos, né, com relação ao arrebatamento da igreja, não é que o arrebatamento da igreja, né, a grande tribulação não precederia, não é, ao arrebatamento da igreja. Paulo ensinou os irmãos, não é, que nós, né, no arrebatamento não precederíamos aos que morreram primeiro. Primeiro seria os irmãos que morreram, eles ressuscitariam. Aí Paulo diz: em seguida nós, os que estávamos vivos, seremos transformados, não é? Então, como Paulo escreve em capítulo 15, versículo de número 50, da sua primeira carta aos Coríntios, né, que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então Paulo trouxe uma gama de ensinamento aos irmãos em Tessalônica. Paulo falou sobre o iníquo, mostrou que aos irmãos que o ministério da justiça já estava operando, mas só que o iníquo ele não poderia, na verdade, meus irmãos, se manifestar porque ainda havia um que o detinha, que nós vamos falar aqui. Então, Paulo ele traz, é claro, uma crítica gentil, né, com relação aos irmãos, porque Paulo ensinou. E de repente, né, por um mau ensinamento trazido na igreja, causou um pânico geral na vida dos irmãos, que os irmãos não sabiam mais o que fazer. Então Paulo faz uma crítica, como, né, o ensinamento saiu tão depressa do coração dos irmãos. Então, o que Paulo diz, meus irmãos, é que eles, né, os irmãos em Tessalônica, né, deveriam lembrar dos detalhes que Paulo, né, estava revisando. Porque quando a gente vê a expressão que Paulo diz no versículo 5, né, que é estas coisas, meus irmãos, são justamente os ensinamentos que Paulo ensinou e que também Paulo falou aos irmãos que no seio da igreja poderia se levantar falsos ensinadores, não é? Paulo falou isso também aos irmãos em Gálatas, uma beira. Os irmãos gaulenses, né? Paulo ensinou também aos irmãos, e os irmãos acabaram deixando escapar o ensinamento paulino com relação a Cristo e voltaram a fazer as práticas judaicas. Aos irmãos em Filipenses, aos Filipos também. E não foi diferente aos irmãos em Tessalônica. Então o que Paulo queria é que os irmãos, né, lembrassem dos detalhes que ele, né, estava a revisar. Então, esta expressão, estas coisas, é relativo a tudo isso, a todo este ensino que Paulo traz. Então, o que Paulo queria é que os irmãos de Tessalonicenses recordassem o seu ensino com mais extensão, prestassem mais atenção com relação ao seu ensino, aquilo que ele havia ensinado quando esteve presente com ele. Ok, pessoal? Pois bem. Então, aí no versículo 6, aí Paulo, ele se refere já, pessoal, ao iníquo. Quando Paulo diz aos irmãos: vós sabeis o que o detém. Então, quando Paulo, não é, esteve com os irmãos lá em Tessalônica, pessoal, Paulo explicou, não é verdade? Porque este homem, não é, ainda não havia sido capaz de manifestar. Paulo explicou tudo isto, porque este homem ainda não havia, né, se manifestado, não seria capaz de se manifestar, porque não era ainda, né, o tempo próprio para esse
esse personagem se manifestar. Então, a partir desta frase, na verdade, seu tempo próprio, né, de se manifestar, né, podemos, pessoal, inferir, né, que Deus ele é quem determina os limites para este advento, né, este advento final, né, de oposições. Né, o inimigo da igreja, este inimigo, ele precisa, né, respeitar, né, o cronograma estabelecido, né, pelo Senhor. Então, de forma nenhuma, não é, pessoal? O anticristo, né, Satanás, que está por trás de tudo isto, né, vai passar pela frente, porque tudo tem que se cumprir conforme a palavra. Não adianta, né, o homem do pecado se manifestar agora. Por quê? Porque ainda há um que o detém. Ainda existe um que está no nosso meio. Então, todo aquele ensinamento trazido aos irmãos ali em Tessalônica, que causou um pânico, não passou de mero ensinamento errôneo. Porque o primeiro ensinamento de Paulo é o que vale. Então, Paulo falou aos irmãos, aos gaulenses, dizendo que se descesse um anjo do céu e falasse outra mensagem, fosse anátema. Então, os irmãos em Tessalônica, como nós também, temos que ficar com o primeiro ensino trazido por este apóstolo, que nós deveremos esperar. Então, Paulo ele diz no versículo 18, capítulo 4, da sua primeira epístola aos Tessalonicenses: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, nós devemos nos consolar de que quando Cristo vier, ele não permitirá que a igreja, né, passe por esse período. A grande tribulação não precederá ao arrebatamento da igreja. Antes que este dia aconteça, Cristo ele virá buscar, não é verdade, a igreja do Senhor Jesus. Então, o anticristo, o inimigo da igreja, meus irmãos, né, ele tem um limite para este advento final de oposições, né? Então ele precisa saber que Deus colocou tudo em ordem no cronograma e no tempo certo, né, estabelecido pelo Senhor, as coisas irão acontecer. E nós falamos aqui no vídeo anterior, né, sobre o que é dia de Cristo, o dia do Senhor e o dia de Deus. O dia do Senhor é a manifestação pessoal e visível de Cristo no final da grande tribulação, que é diferente, pessoal, do dia de Cristo, que é o tempo de 7 anos, dos quais a igreja estará no céu, e aqui ocorrerá a grande tribulação. Veja que uma das fases é invisível, nem o olho verá, e a outra é visível, aonde todo olho verá. Dia do Senhor não é o dia de Cristo. Dia de Cristo não é o dia do Senhor. Existe um tempo, de um dia para o outro, não é um espaço de tempo, que esse espaço de tempo é de 7 anos, pessoal, ok? E do dia para o dia de Deus já é outro espaço, um espaço de 1000 anos, não é? Que é o milênio onde Cristo estabelecerá, não é, o seu reino. Ok, pessoal? Pois bem, então enquanto Paulo ele fala, pessoal, de um período, né, terrível, né, de oposição, então nós cristãos, como também os irmãos cristãos de Tessalônica, ao qual Paulo ele ensinou, nós podemos ter certeza, pessoal, de que, apesar, né, das aparências, Deus está no controle de todas as coisas, não é verdade? Então, há muitos que falam que nós já adentramos este período de grande tribulação. E porque existe a diferença do termo grego. Por exemplo, os irmãos da igreja de Filadélfia passaram por tribulação, os irmãos da igreja de Pérgamo passaram por tribulação. Mas a expressão grega é diferente para aflição e opressão, que é tríplices, né? Opressão, perseguição. Para Filipe, que é diferente do termo grego, que é tribulação, que é ira, que é dor, que é angústia. Então, muitos têm feito esta confusão. É certo que a igreja sempre passou por perseguição, mas isso não quer dizer que é a participação da igreja na grande tribulação. Perseguição é tríplices também.
É mistério que a igreja passa. Jesus diz, no mundo tereis aflições e tribulações, tríplices. Ok, pessoal? Pois bem, então, pessoal, o apóstolo Paulo, não é, ele reconhece, não é, que o ministério da injustiça, não é, já opera. Não é? Esse poder do ministério da justiça é um poder secreto, não é? No sentido, não é, de que a iniquidade em sua totalidade ainda não teve a oportunidade de reinar com a supremacia abertamente, né? Como Satanás desejaria. De forma nenhuma, pessoal. Não é. É claro, Paulo explicou que o Ministério da Justiça opera. Aí ele diz, mas há um que detém. Mas Satanás, ele ainda não tem, pessoal, não é, reinado na sua totalidade. O poder, né, a manifestação do mal da trindade satânica ainda não se revelou na sua totalidade. A iniquidade ainda não está de forma arregalada, como Satanás deseja estar. Isto vai acontecer? Vai. Está tudo cronometrado. Está tudo decretado pelo Senhor, mas só no tempo do Senhor estas coisas irão acontecer. Só quando Cristo tomar a sua igreja. Porque Paulo escreveu aos Tessalonicenses capítulo 15, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. O que é ira aí, pessoal? Ira aí é referente a este período de tormenta que há de cair sobre toda a terra, conforme João escreve à igreja de Laodiceia, de Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10, não é? Que irá guardar a igreja no dia da tentação que há de cair sobre toda a terra. Então, neste dia aí, Satanás poderá. A iniquidade cairá sobre a sua totalidade. O Ministério da Justiça operará com mais firmeza. Não é? O mal reinará com supremacia, conforme Satanás ele quer. Mas, enquanto isto, ele não pode. O mal, com a sua supremacia, não pode, não é? Ainda, não é? Reinar na sua totalidade, porque há um que o detém. Ok, pessoal? Então, o mal, pessoal, o mal ainda não foi revelado. O mal ainda não foi revelado. A humanidade, ainda não experimentou o dano, o mal desenfreado, que será capaz de causar na vida, das pessoas. Então, o pensamento de Paulo, a respeito da iniquidade, já presente, no mundo, é semelhante, pessoal, à declaração que João faz. O que é que João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 18? Que antes que o anticristo ele se apresente, na terra, ele será precedido por muitos anticristos. João diz, que surgirão no mundo muitos anticristos. Então Paulo, no seu pensamento, Paulo ele fala a respeito da iniquidade, levando este pensamento de João. Então, se o anticristo, pessoal, ele já está, esse poder já está operando, quando é o dia que o próprio anticristo ou o próprio maligno ele irá se apresentar? Porque até agora ainda não tem se apresentado, não é verdade? Se o mal ele já opera na sua totalidade, se a igreja há de enfrentar a grande tribulação, porque ele ainda não se apresentou junto com a sua trindade satânica. Então Paulo, ele retoma a ameaça, introduzida no verso 6, considerando algo que está restringindo, ou detendo o anticristo. Quem é que detém o anticristo?
É o Espírito Santo. É o pneuma. É o Espírito da verdade. O Espírito da verdade que está em mim, que está em você. E a igreja que ainda é coluna e firmeza da verdade. É isto que Paulo ele retoma, não é, no versículo, versículo 6. Falando sobre aquela restrição que esta pessoa ela faz, ao anticristo. O anticristo ele não pode, preceder, a sua vinda sem que antes este do meio seja tirado. Então, Paulo, ele se refere, no caso, pessoal, nesta passagem do versículo 6, aquele que detém o mal. Quem é quem detém o mal? O Espírito Santo, não é verdade? É o Espírito Santo. É ele que detém. E Paulo diz aos irmãos em Tessalônica: vós sabeis bem quem é que o detém. E os irmãos em Tessalônica deixaram se levar por falsos ensinamentos, dizendo que a igreja já havia sido arrebatada e que a reunião com Cristo já havia sido acontecido e que a grande tribulação, a igreja já estava a passar. Então, se a igreja já estava a passar, por que o anticristo, o maligno, ainda não se manifestou na sua totalidade? Era um ensinamento errôneo. Estas coisas só poderá, pessoal, acontecer. O iníquo, ele só poderá se manifestar. A trindade satânica só poderá se manifestar quando a igreja ela for tirada daqui. Quando o Espírito Santo entregar a Cristo, a administração a Cristo, da igreja, ao qual Cristo incumbiu. Aqui é o Espírito Santo, quando disse em 14:16 de João: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Esta palavra outro é alguém da mesma essência, é alon no grego, alguém da mesma espécie, da mesma substância. É mesmo Cristo dizer aos discípulos: eu vou mandar alguém semelhante a mim, da mesma essência, da mesma substância. Aí Jesus diz: ele é o Espírito da verdade. Ele não falará de si mesmo, de forma nenhuma. O Espírito Santo, ele vai dar continuidade à obra de Cristo. Não é verdade? Então, o Espírito entregará a administração a Cristo da igreja, quando Cristo arrebatar esta igreja, antes que a supremacia do mal caia sobre a terra. Ok, pessoal? Pois bem, que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo tenha trazido uma explicação para a sua vida. Que há um que detém o iníquo. E Paulo diz: vós sabeis quem é que o detém. Que é o Espírito Santo, que está conosco, com a igreja, que somos a coluna e firmeza da verdade. Então, se aqueles falsos ensinadores ensinaram dizendo aos irmãos em Tessalônica que a igreja já havia sido arrebatada, aonde está o império do mal? Porque ele ainda não está operando, porque o próprio maligno ainda não se manifestou. Porque o Ministério da Justiça, que está secreta na sua totalidade, ainda não é revelado na sua supremacia. Ainda por quê? Então a gente vê que é ensinamento errado. Que está aí algo que não condiz com o ensinamento paulino, não é verdade? Então a igreja, ela não foi nomeada para passar por este advento de 7 anos, que é a grande tribulação. Mas a igreja, ela será tomada primeiro, para simultaneamente este evento, na verdade, ele acontecer. Ficará assim: os que se desviaram, aqueles crentes que não foram fiéis, ficará uma igreja. Isso é verdade. Será uma igreja que vai subir e uma igreja que vai ficar. Esses sim passarão pela grande tribulação na sua totalidade. Conhecerão o período da falsa paz, todo o projeto do anticristo, todo o sistema político, ideológico e religioso dele, que nós vamos falar aqui, que ele vai querer, ele será uma pessoa, pessoal, com tanta lábia,
será uma pessoa tão persuasiva que fará com que as pessoas o adorem, o impressionem, o louvem pela sua ação, não é verdade? Ele será assim, o anticristo. Não é? Então, a igreja ela não passará por este período. Ok, pessoal? Deus abençoe, em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no nosso canal, de divulgar este canal para que muitos tenham conhecimento da palavra e não se esqueça de ativar o sininho. Ok, pessoal? Deus abençoe a todos vocês, a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.